Se está pesado, então tem algo de errado. É sobre isso que a gente vai falar aqui hoje, no 21º episódio do Amanda Alquati Podcast. Muito obrigada por estar aqui nesse episódio. Se é o teu primeiro episódio nesse podcast, seja muito bem-vinda. Se tu já está me acompanhando aqui há um tempo, muito obrigada. Estou muito feliz que tu está aqui comigo nessa jornada. Estamos aí há mais ou menos 6, 7 meses realizando esse podcast, um projeto que eu tinha muito tempo dentro da minha cabeça e eu demorei para tirar do papel porque eu estava esperando o momento perfeito e eu disse, eu não vou mais esperar o momento perfeito. Desde que eu comecei a fazer esse projeto, eu fui melhorando, né? Eu lembro, esses dias eu estava vendo que o primeiro episódio eu não tinha essa espuma no microfone, porque esse microfone eu já tinha muito mais tempo. Aí eu comprei espuma, aí fui fazendo melhorias no cenário, no meu antigo escritório eu pintei a parede, outras coisas. E hoje eu tenho, por exemplo, esse suporte aqui para o microfone, agora eu estou gravando também no meu iPhone, que é um iPhone novo, então as coisas foram melhorando conforme eu fui fazendo. Mas não é sobre isso que a gente está aqui para falar hoje. Estou aqui tomando meu café, gente, que eu não consegui parar para tomar antes. Quem tá me vendo em vídeo, tá vendo que hoje eu tô sem maquiagem. E eu, sei lá porque eu tô falando isso, eu vou falar, tá? Não tem muito a ver com o tema do episódio de hoje, mas eu quero falar isso. Que assim, eu me lembrei esses dias que eu venho já há um tempo desconstruindo assim, essa questão da maquiagem, porque eu gosto de me maquiar, eu sei me maquiar, eu adoro comprar maquiagem e tal, mas não é uma coisa que eu gosto de ter no meu dia a dia obrigatoriamente. E eu já me obriguei a ter. Inclusive, isso, na verdade, acho que tem a ver tanto com o episódio de hoje, quanto com o workshop que eu vou dar no sábado, que em breve eu vou falar sobre ele para vocês, que eu vou dar agora no dia 9 de maio. Porque eu acabava me obrigando nossa, tem que atender de maquiagem, tem que dar uma aula de maquiagem, etc. E eu fui desconstruindo isso, tinha também uma coisa tipo, eu tenho que criar conteúdo maquiada. E, gente, tem sido uma libertação tão grande não ter que estar maquiada para gravar conteúdo ou para atender, sabe? Porque acabava que não era prático para mim, eu achava um saco todos os dias ter que limpar a maquiagem e tirar, porque eu sou cri-cri com essas coisas. E eu acho que isso acaba conectando com o tema de hoje. Antes da gente entrar no tema de hoje, vamos lembrar aí, né? Se tu não tá inscrito no meu canal no YouTube, te inscreve. Gente, falta 5 inscritos para eu bater 100 inscritos. Então, dá-lhe uma forcinha aí pra nós. E compartilha esse episódio também com outras pessoas, independente de onde tu estejas ouvindo. Compartilha com amigos, amigas esse podcast, porque eu tenho certeza que quem tá buscando, quem quer transformar, ter uma vida melhor, vai ter algum episódio aqui que vai fazer sentido para essa pessoa. Te inscreve no canal no YouTube, me segue no Spotify e avalia o podcast no Spotify. Isso é muito bom para que o Spotify entenda que é relevante esse podcast e aí ele acaba recomendando para outras pessoas. Eu acho que agora eu entendi o porquê que eu comecei a falar da maquiagem pelo seguinte. O nome desse episódio hoje é Se Está Pesado, Tem Algo de Errado. E por que é isso? Porque eu acredito muito e eu trago esse entendimento do Access Conscious. Já falei sobre o Access aqui, é um conjunto de ferramentas e filosofias, práticas para criar uma vida melhor para ti. Envolve espiritualidade, envolve energia. O Access é muito pragmático, é muito prático, é incrível. Eu vejo que é muito futurista também, enquanto muitas pessoas estão super complicando a criação da realidade, muitas pessoas estão complicando a espiritualidade, o Access está simplificando. E uma das coisas que a gente aprende no Access é o seguinte: aquilo que é leve para ti é verdadeiro para ti, e aquilo que é pesado para ti é uma mentira para ti, não é verdade. E esse episódio, na verdade, ele é uma inspiração, assim, que veio a partir de um atendimento de uma cliente minha. Na verdade, ela é cliente, ela tá num processo de mentoria comigo. E é uma mentoria que tá fechada, não tô recebendo novas pessoas, ela vai ser reformulada para quem sabe ser lançada no futuro ou não, mas no momento eu não tô sentindo de abrir isso. E aí a gente tava conversando e tal, e isso foi uma coisa que eu trouxe pra ela, assim, né, que a gente identificou, na verdade, no processo de reprogramação mental, que é o mesmo processo que tem nas minhas sessões terapêuticas, que, cara, quantas vezes a gente se cobra
para ter um determinado resultado numa coisa em que a gente não é boa. No caso dela, era um caso, assim, a gente trabalha uma ferida de autocobrança, assim, de pressão, que vinha lá da infância dela, porque tinha uma grande cobrança, tanto dos pais dela quanto dela mesma, para que ela tivesse boas notas em matemática. Só que ela nunca foi, tipo, boa em matemática, ela sempre teve dificuldade. E quantas vezes na tua vida aí tu tá te cobrando pra tu ser boa numa coisa que tu não é boa e que tu não precisa ser boa? Tu não precisa ser boa naquilo ali. Por exemplo, eu dentro do meu negócio, cara, eu faço muitas coisas, né? Eu edito vídeo, eu atendo, eu brinco assim que eu sou uma eu presa. Inclusive eu cogito, assim, em determinado momento, ter alguém trabalhando comigo, mas eu ainda não tenho. Eu faço um pouco de cada coisa, assim, e eu ainda tô sentindo energia sobre isso, de tipo, ok, quando entrar alguém, vai ser pra fazer o quê? Né? E o quanto que eu preciso dessa pessoa, assim. Mas eu gosto de fazer essas coisas, eu sou boa nessas coisas. Eu sou boa em edição de vídeo. Eu manjo disso, já trabalhei com isso. Eu manjo de fotografia, de artes gráficas também. Eu sou boa nisso, entendeu? Eu não tô me forçando. Outra coisa, por exemplo, quando eu lancei um curso gravado um tempo atrás, eu fiz a página de vendas. Ah, isso foi muito chato, gente. Isso foi massivo. Nossa, fazer a página de vendas do curso. Por uma questão do software ali, sabe? Foi muito chato, assim, de mexer. Hoje é uma coisa que eu tenho vontade de pagar alguém pra fazer quando eu precisar de novo. Se fazer, faria, mas, sabe, assim, não tem necessidade. Só que por que eu tô trazendo esse título, assim, desse podcast hoje? Porque, cara, se tá pesado pra ti, não é pra ti, às vezes. E esse episódio também, ele tá um pouco na energia do workshop que vai ter sábado agora, que é Negócios e Carreiras Fora da Caixa, que eu vou estar justamente conduzindo o pessoal e te conduzindo, se tu estiver lá comigo, aí para esse espaço de leveza e autenticidade dentro da tua vida profissional, seja num emprego, seja num negócio. Porque se tá pesado, não faz sentido para ti. Não faz sentido. E eu vou dar um exemplo prático agora. Um golinho de café, desculpa, gente, vou me afastar do microfone quando eu for tomar, porque o microfone tá bem na minha boca aqui. Mas assim, eu me lembro que um tempo atrás eu contratei uns mentores de marketing, assim, e eles me disseram que eles tinham um compromisso de todos os dias, às 9 horas da manhã, sentar pra trabalhar no escritório deles, que era em casa, né? Na época eu achei muito legal e eu enxergava eles como uma referência, assim, achava tipo, nossa, eu quero ter os resultados que eles têm, parará. E aí eu me cobrava para fazer aquilo. Eu achava que em algum nível aquilo contribuiria para o sucesso do meu negócio e que se eu fizesse aquilo, era aquilo que estava faltando para eu ter o resultado que eu queria no meu negócio. Só que eu não conseguia fazer isso. Porque eu não sou essa pessoa que vai todos os dias fazer a mesma coisa no mesmo horário. Não sou. E, aliás, é por isso que eu empreendo. Para que eu não tenha que todos os dias bater ponto no meu próprio negócio. Eu não quero ter que cumprir esse horário. Isso significa que eu não vou fazer as coisas? Isso significa que eu não vou ter compromisso? Não, não significa nada disso. Isso significa que eu não vou ter tanto dinheiro? Não, não significa. Só que muitas pessoas, quando falam em negócios, estão empreendendo sendo CLT, sendo empregados de si mesmos. E não estão desfrutando daquela leveza, daquela liberdade que o negócio pode proporcionar. Porque eu acho que isso que me encanta tanto sobre empreender. Que eu posso fazer o que eu quiser, como eu quiser. E posso criar um serviço que nunca existiu. Você tem noção disso? Eu acho isso incrível, gente. Eu acho isso incrível. Isso me encanta, isso me instiga. E a minha gata tá pegando o tripé. Vocês podem estar mexendo aí um pouco a câmera. Amora? Porque pega um solzinho na minha mesa e eu botei uma cobertinha para os gatinhos deitarem. E ela tá fazendo isso enquanto eu tô gravando. Safadinha. Bem espoletinha. Amora! Sai daí. Bom, seguindo. E aí, gente,
quantas vezes, eu vejo assim, quantas vezes no meu negócio eu me impus algo que não fazia sentido pra mim. E aquilo foi pesado pra mim. E eu segui naquilo ali. Só que assim, se é pesado, não tá alinhado comigo. É a mesma coisa pra ti. Por exemplo, quando eu tava no CLT, trabalhava CLT, tanto porque era uma área que eu não gostava, tanto porque era algo que eu não gostava e também porque eu não queria ser empregada. Era muito pesado, mas gente, era muito pesado, muito pesado. Aquela rotina, eu ter que bater pontos, ter que trabalhar com uma coisa que eu não gostava e ganhar pouco ainda, era muito pesado. E eu acredito muito que aquilo que é pra ti vai ser leve, vai ser fluido. Não tô dizendo que não vai ter medos, que não vai ter inseguranças e etc, porque somos seres humanos, temos questões, estamos nos trabalhando, não é mesmo? Só que assim, em algum momento vai ficar leve, vai fazer sentido pra ti. E é o que eu falo muitas vezes para os meus clientes. Cara, às vezes tu acha que tu tem um bloqueio para fazer uma determinada coisa e não é que tu tem um bloqueio, é que aquela coisa não é para ti. Claro que isso exige autoconhecimento, porque tu vai ter que estar a todo momento percebendo se é aquilo que tu realmente quer ou não. E aí eu te pergunto, tu sabe exatamente, claramente, o que tu realmente deseja? E tu não precisa ter uma clareza, assim, material. Tu pode ter uma clareza da energia do que tu quer, sabe? Dos sentimentos, da vibe que tu quer, assim. Pode ser muito nesse sentido, entendeu? Não precisa ser uma coisa super... Eu tô aqui tentando arrumar o microfone porque ficou bem na minha cara. Não precisa ser uma coisa super, nossa, eu quero ser advogada de crianças refugiadas na África do não sei aonde. Não precisa, tá? Pode ser uma energia, nossa, mano, eu quero muito... Que nem eu tava lendo uma pastral de uma cliente recentemente. Acho que todas as clientes que eu li recentemente tinham questões profissionais que elas estavam buscando ali. E eu não sou aquela astróloga que, nossa, tu tem que trabalhar com advocacia. Nossa, tu tem que ser médica, tu tem que ser cardiologista, porque eu tô vendo isso aqui no teu mapa. Eu não gosto disso, sabe? De estar ali cagando regra, porque eu acredito muito que as possibilidades são infinitas. Então, eu gosto de passar energia. E esses dias eu tava falando para uma cliente, de tipo, cara, quais são as coisas importantes de ter num trabalho e o que ela precisa ver num trabalho para nutrir ela. No caso dela, tinha muito uma questão, assim, humanitária, uma questão de expansão, que ela se sentisse livre, que ela sentisse que ela tá expandindo e que ela sentisse que, sabe assim, que aquilo que ela tá fazendo tem um impacto maior no mundo, entendeu? Não que tenham profissões que não tenham, mas é que isso era uma coisa que precisava muito pra ela, assim. Então eu gosto mais disso. E aí isso pode se aplicar a várias coisas. Ela tá envolvida em um trabalho num brechó. E eu disse, cara, eu não sei qual falei pra ela, não sei qual é a tua visão de brechó. Mas eu gosto muito, porque, tipo assim, cara, o brechó é uma coisa assim, que, tipo, tu tá... É uma coisa que, né, faz um balanço pra não ter um consumismo tão grande no mundo. A gente sabe que, tipo assim, a indústria da moda, tipo, fast fashion, produz roupa. A gente sabe que o jeans, a lavagem do jeans, gasta horrores de litros de água, gente. Então, assim, o brechó, ele vai na contramão disso tudo. Então, tem um impacto ambiental, tem um impacto social. E também tem uma coisa que eu falei pra ela, que eu, Amanda, gosto muito de brechó, que é, eu não sei o que eu vou encontrar lá, né? Eu gosto muito de ir em brechó pra garimpar e tal. E, tipo assim, eu tenho peças de brechó que, cara... Eu tenho uma jaqueta jeans que eu paguei, tipo, R$10 e ela é uma jaqueta jeans grande, tipo, oversized, que muita gente vai aí numa Renner da vida, uma C&A, sei lá, até uma Zara, daqui a pouco compra, é oversized, mas a minha é realmente vintage, porque é daquelas que tem etiqueta que não é CNPJ, é CGC na época. Então ela é super antiga, a gola tá puída e tal. Eu adoro isso. Então isso pode ser uma coisa expansiva também, que essa minha cliente poderia enxergar. Então, isso é só um exemplo para vocês verem como é sobre a energia das coisas. E tu precisa ter muita clareza disso, sabe? E honestidade. Pra estar aberta e disposta a enxergar que uma coisa não é pra ti.
Às vezes é um relacionamento, às vezes é um trabalho, às vezes é um serviço dentro do teu trabalho que tu não tá tão empolgada. Ai, gata, mexeu no tripé. Eu mexi demais agora. Às vezes é uma coisa específica dentro do teu negócio que tu não tá mais tão empolgada. Às vezes tu vendia, sei lá, camiseta. E aí tu não tá mais tão empolgada em vender camiseta. Ok, venda calças. Só que tu precisa ter essa... Ok, estou aberta, sabe? E ir para a próxima coisa. E como que a gente vai para essa próxima coisa? Porque assim, cara, o que tá pesado, eu costumo brincar assim, que o que tá pesado, ou já morreu e tu tá dando vida para aquilo que já morreu, sabe assim, tá carregando um zumbi, um cadáver, um ciclo que já se encerrou e tu tá querendo reanimar ali, ou é realmente algo que não tem nada a ver contigo, tu tá querendo te contar a história que tem a ver contigo. Gente, aquilo que é pra ti e que tá alinhado contigo a nível de alma vai ser fácil. E muitas vezes é uma coisa que tu não valoriza porque é fácil. Porque a gente cresceu aprendendo que o que é bonito, o que é valorizado, o que tem valor é aquilo que é difícil. Aquilo que é suado. Aquilo que vem fácil. Ainda tem aquele ditado popular, né? Que é uma crença aí do inconsciente coletivo. Que vem fácil, vai fácil. Que bobagem, que mentira isso. Exceto se tu tiver essa crença. Se tu tiver essa crença, é isso que tu vai criar na tua vida. Uhul! Então, assim, nossa, bem melhor. Eu até esqueço. Tô arrumando aqui o microfone, gente. Então, assim, sabe, não precisa ser pesado. Eu acho que isso é outra mensagem importante da gente ter aqui. Não precisa ser pesado. Se é pesado, tem algo de errado. Ou tem um trauma envolvido, ou não é pra ti, ou é o jeito que tá sendo feito. Não é para ser pesado. O propósito da vida não é que ela seja pesada. O propósito de nada é para que seja pesado. Entendeu? E é aquela coisa assim, nossa, às vezes tu pensa assim... Ai, é tão pesado, sabe? Nossa, vi um acidente de carro, as pessoas se machucaram, como foi pesado. E às vezes para quem é um médico, um paramédico, uma pessoa que trabalha em ambulância, ela adora aquilo ali, ela adora ser agente de estar ali, mexer naquilo, aquilo é nutridor para ela. Porque tem de tudo. E gratidão para essas pessoas, gratidão que existem vários tipos de pessoas, gratidão que tem as pessoas que ficam felizes de cortarem e operarem outras pessoas. Porque eu não sei tu, mas eu não conseguiria, tá? Então, nossa, às vezes tu tá fazendo uma coisa pesada, forçando, tu tá até tirando o lugar de alguém. Quer pensar assim, né? Porque às vezes tu não quer assumir o teu brilho, o teu lugar. Vamos pensar assim, então tu tá tirando o lugar de alguém? Não, mas falando sério, tu poderia, se hoje tu tá vendo algo que tá muito pesado, ok, tu pode ter simplesmente uma cura pra viver ali. Às vezes é um relacionamento com uma pessoa que tu ama muito, tá pesado porque às vezes a forma com que o relacionamento tá sendo enxergado, às vezes a forma com que o relacionamento tá funcionando tá pesada e precisa mudar alguma coisa no funcionamento. Não necessariamente tu vai terminar com a pessoa, às vezes não é isso realmente que se requer, e aí tu precisa fazer perguntas. Tem um episódio aqui falando sobre isso, destrave sua vida com perguntas. E aí tu pode perguntar, esse relacionamento é uma contribuição pra mim? O que precisa ser mudado aqui pra que eu tenha mais leveza aqui? São perguntas possíveis, tá? E ter essa honestidade contigo de tipo, cara, na real acho que eu não gosto de fazer isso. Ou, cara, eu gostei de fazer isso por muito tempo, hoje eu não gosto mais. Entendeu? Nossa. Eu precisei, por exemplo, no último ano, assim, de um ano pra cá, mais ou menos, de uns 9 meses pra cá, ressignificar muito a minha relação com a musculação, porque, enfim, aconteceu vários BOs, assim, eu não tava com muita cabeça, eu comecei a ficar sem força, e os treinos estavam pesados, e, assim, ó, teve momentos muito difíceis e eu tive que ressignificar, tive que mudar as músicas que eu fazia, eu tive que mudar meu treino, eu tive, sabe assim, mudar várias coisas pra voltar a ficar leve.
Hoje tá leve, hoje tá divertido, mas ao mesmo tempo eu tô fazendo de uma forma muito diferente que eu fazia, tipo, um ano atrás. E eu precisei estar disposta a passar por essa transformação. Então, quando a gente tá falando de se abrir pra leveza, sair do pesado e se abrir pra leveza, também tem uma questão de desapego e uma questão de ir para o desconhecido. Porque às vezes a tua zona de conforto é o pesado. Tu tá tão acostumado a sofrer, a trabalhar que nem um cavalo, que tu acha que não trabalhar como um cavalo é errado, que tu não vai conseguir ter dinheiro, ou tu não vai ser reconhecida, tu vai ser uma fracassada. Eu já tive muito isso, gente. Muito, muito no meu trabalho. Porque enquanto eu não tinha o dinheiro que eu desejava, eu achava que eu precisava trabalhar mais. Gente, eu fiquei muito tempo assim nessa ladainha. Embora eu não acredite que... Tipo assim, embora eu não tenha essa coisa, tipo, nossa, quanto mais eu trabalhar, mais dinheiro eu vou ter, eu achava que eu tava trabalhando de menos, que eu poderia trabalhar um pouco mais, que eu poderia me esforçar mais. Até porque, tipo assim, eu trabalhei CLT, né? E eu acho que eu saí de lá um pouco assim, contaminada. Claro que me ajudou a ter uma outra relação com o meu trabalho, com o meu negócio. Foi uma contribuição nesse sentido. Eu acho que me ajudou a ter uma visão maior de empresa, assim, e tal. Mas teve uma coisa, assim, que eu saí de lá com uma cabeça de... Ok, se lá eu trabalhava 8 horas por dia, então eu tenho que estar apta a trabalhar 8 horas por dia no meu negócio. Só que eu não quero ter que... Sabe, eu não quero me obrigar a trabalhar 8 horas por dia no meu negócio. Posso trabalhar, pode ser que isso aconteça. Mas eu não quero que isso seja uma obrigação. Só que durante muito tempo eu não trabalhava essas 8 horas no meu negócio por dia. Mas eu acreditava que, se eu trabalhar, então eu vou ter o dinheiro. Então eu achava que eu não estava tendo o dinheiro que eu queria, porque... é que eu não tô... Sabe assim, se eu fizer mais um pouquinho, eu vou ter. Então eu fiquei muito tempo achando que era isso. E na verdade isso foi só um julgamento. Eu consegui já fazer muito mais dinheiro do que eu imaginava e trabalhando basicamente mesmo. Claro, atendendo um pouco mais de gente, mas assim, sem fazer milhares de projetos e coisas do tipo. Outro exemplo também disso, de tipo, se está pesado porque tem algo de errado. Só para vocês entenderem, tá? A mensagem por trás disso tudo, gente, antes de eu contar essa outra história, é o seguinte: a autenticidade é o teu maior poder. É o teu centro de poder e facilidade e abundância na vida. Quando tu é quem tu é e tu vive a tua vida que é alinhada contigo, o universo contribui. O universo está sempre contribuindo contigo, né? Mas tu te abre para receber mais contribuição. De tudo e de todos. Quando tu tá nesse lugar, tá? Só para trazer essa clareza, assim. E lá em 2024, eu inventei que eu queria ter um curso gravado e tal. E aí procurei uma pessoa para me ajudar com isso. E aí essa pessoa me ajudou, era tipo uma mentoria, assim, e tal. E aí, eu não tinha um tema específico, tá? Do que eu precisava, qual seria o tema do curso, tá? Eu compartilhei com ela quais eram os conteúdos que eu dominava e etc. Melhorar aqui a posição da câmera. Eu falei pra ela e tudo mais. E aí a gente chegou num ponto, ela olhou meu perfil e tal, e ela disse, eu acho que podia criar um curso ensinando a manifestar o corpo dos sonhos, porque tu tem baita shape, etc e tal. Eu, ok, eu acho que faz sentido. Só que, gente, pra tu vender um curso na rede social, não é tipo, a gente tem esse curso aqui. Não, tu tem que falar muito, muito, muito sobre aquilo ali pra vender. Pode POC nesse ponto de vista, né? Como se isso fosse diferente. Isso é uma crença deles, não é minha. Mas eu vi que eu tive que me posicionar. Eu acabei mudando meu posicionamento na rede social como especialista em corpo feminino e coisas do tipo assim. E eu tava empolgada com aquilo ali, porque, nossa, vou ter um curso gravado e etc. Eu tava nessa empolgação. E aí, a gente ficou semanas construindo o conteúdo do curso, palavra por palavra. Eu estruturei as aulas, defini quais que seriam as aulas e etc. Foi muito massivo. Eu gravei as aulas de uma forma que eu não costumo gravar, que é tipo assim, eu tendo todo o script no computador das aulas e
indo ali acompanhando e gravando, acompanhando ali o conteúdo e gravando. Gravei tudo sozinha, editei tudo sozinha e ok. Fiz a página de vendas, fiz tudo. Gente, foi um trabalhão, uma trabalheira. Eu gastei dinheiro, gastei muito tempo. E eu vendi, pra nem 5 pessoas. E eu lembro que eu olhava as aulas do curso, assim. A câmera balançou por causa da gata que tá brincando. Amora. E eu lembro que eu olhava para as aulas do curso e eu pensava assim, gente, isso aqui não tem nada a ver comigo. Eu olhava assim e dizia, gente, isso aqui é a fulana falando. Isso aqui é o jeito dela de se expressar. Isso aqui são as ideias dela. Então, assim, foi um encaixotamento nos moldes alheios, que é óbvio que eu não ia vender aquela porra daquele curso. E eu gastei dinheiro, porque eu paguei esse serviço, nessa orientação. Eu investi muito tempo, eu investi tanta energia nisso, que depois eu tive uma super baixa no meu negócio, porque, claro, eu mal vendi o curso, né? O que eu vendi de curso não pagou o dinheiro que eu coloquei. Não vamos nem falar da energia e do tempo que eu coloquei, também longe de ser pago. Mas foi um aprendizado, né? Para eu estar aqui contando essa história para vocês hoje. Mas eu tive muito isso, sim, de, cara, isso aqui não sou eu. Depois eu parei de vender o curso porque, cara, eu não quero só falar de manifestação de corpo, entendeu? Eu não quero, eu acho isso chato. Eu já estava esgotada de falar só disso. Porque não é quem eu sou. Eu domino vários assuntos, domino várias frentes, eu falo de mentalidade, etc. E também é engraçado que essas pessoas tinham um ponto de vista de que era muito difícil vender para quem trabalhava com desenvolvimento pessoal. Muito difícil se posicionar como especialista. Porque eles não entendem que a cocriação da realidade é a base de tudo. Se eu for especialista em cocriação da realidade, já matou várias especialidades pequenas, entendeu? Porque é a base. E aí, eu tô com um projeto de lançar um curso gravado, já tenho uma ideia de curso e tal. Ainda não... Ai, deixa eu tirar minha gata aqui, gente. Amora? Ela tava brincando com o fio da minha bike ali, a coisa, e aí tava tremendo a mesa. E aí, fiz esse curso, depois tirei do ar, porque eu digo coisa chata. E eu tô com essa ideia de ter esse curso gravado em breve e tal, que tem uma demanda, assim, que vem até o meu negócio e tal. E eu sinto que eu preciso ter um curso mais aprofundado, gravado sobre isso, etc. Porque tem gente que quer estar comigo, mas não necessariamente passar pelo processo terapêutico, né? E os meus workshops são pontuais. E aí eu fiquei muito tempo, assim, me enrolando. Ainda não tá na energia de soltar esse curso. Ainda não comecei a gravar. Eu já teria até lançado pela minha programação, mas eu senti que não tava na energia disso. Só que eu demorei muito tempo para sentar minha bunda para começar a planejar o conteúdo desse curso. E sabe o que eu me dei conta? Quando eu fui planejar o conteúdo do curso, gente, estourou uma coisa na minha cabeça. Eu digo, gente... Porque eu pensava assim, nossa, vai ser aquela trabalheira, eu vou ficar um baita tempo planejando todas as aulas. Ai, aquilo ali é muito chato, eu não gosto daquilo ali. Até que eu me dei conta, eu não preciso fazer isso. Eu sou a pessoa do flow. Eu tô aqui falando com vocês há quanto tempo? 28 minutos. Eu não tenho uma palavra escrita do que eu ia falar com vocês. Porque eu sou essa pessoa do flow. Eu sento e eu falo. Eu tenho conteúdo, eu tenho conhecimento. Eu consigo construir uma linha de raciocínio. Claro que, pensando em aula, eu sei que tem pontos que eu não posso deixar passar. Então, com certeza, eu vou fazer uma ordem cronológica ali de pontos pelos quais eu tenho que passar. Mas é uma coisa mínima. Só que, sabe assim, foi uma libertação, gente. Quando eu me dei conta, eu não preciso fazer como aquela pessoa me orientou a fazer. Eu posso fazer do meu jeito. Gente, isso tirou, assim, acho que uns 500 quilos das minhas costas. E ficou muito mais leve. Muito mais leve. Pensar em gravar esse curso, fazer esse curso, lançar esse curso. Esse projeto ficou muito mais leve. Então, assim, quanto tempo eu fiquei me enrolando para fazer isso? Porque eu acreditava que eu precisava fazer daquele jeito que aquela pessoa me passou e daquele jeito era muito pesado para mim e não era alinhado comigo. Hoje eu vejo, depois de acontecer umas outras situações, eu vejo que aquela pessoa, ela não reconhecia plenamente o meu valor e o meu conhecimento.
Então, realmente, ela não tinha como me deixar solta, entendeu? Para eu gravar as aulas conforme eu sentia. Porque ela, acho que tinha a crença de que precisava me encaixotar para eu ter um determinado resultado. Mas vocês percebem aqui a energia de libertação? Quantas coisas na tua vida, às vezes não é o que tu tá fazendo, mas é como tu tá fazendo. Às vezes não é que tu, nossa, tem que largar a advocacia caso seja advogada e tu tem que ser enfermeira. Não, não é sobre isso. Às vezes é a forma com que tu faz a advocacia. Às vezes é a vara na qual tu tá trabalhando, às vezes é a abordagem que tu tem com os teus clientes. Porque às vezes o jeito que tu faz é aquele jeito, entre aspas, que todo mundo sempre fez. Ah, é porque é assim que se faz. E se tu puder fazer diferente? Eu tenho uma cliente que recentemente foi promovida e ela foi para um cargo de liderança. Hoje ela lidera uma equipe de sei lá eu quantas pessoas. E ela já... Eu nem falei nada para ela, mas ela já entrou nessa energia de fazer diferente, ela fez dinâmicas, orientou de uma forma diferente essa equipe. E acho que o pessoal se engajou, assim, pelo que ela tá me contando. Eu falei, cara, essa é a energia. É tu fazer diferente. Dentro do possível, porque ela trabalha dentro de uma empresa, né? Mas, assim, dentro do possível, tu fazer diferente, lidar diferente, te posicionar diferente. É dar as caras, porque a gente tá aqui pra criar algo diferente, gente. Ninguém tá aqui pra copiar o que todo mundo fez. Sabe essa visão que às vezes a gente tem assim, o mundo tinha que mudar e tal coisa, o mundo é assim, o mundo é assado. Às vezes a gente tá tão incomodado com coisas que acontecem no mundo afora, mas por que as coisas se repetem? Porque as pessoas estão repetindo. Porque poucas pessoas se atrevem a fazer diferente. Poucas pessoas se atrevem a assumir a contribuição que elas são para o mundo, a serem a contribuição que elas podem ser. Poucas pessoas. E eu acredito muito nisso, que quando tu abraça a tua autenticidade, aquilo que existe de diferente sobre ti, tu consegue ter mais sucesso, fica mais fácil para tu fazer dinheiro, tu te conecta com as pessoas que têm que se conectar contigo, tu vira essa contribuição maior para as pessoas e, consequentemente, para o mundo. E se tu tá conectada com essa energia, assim, se isso tá te chamando no teu coração, eu te convido muito fortemente a tu vir pro workshop nesse sábado, agora dia 9 de maio, que é o Negócios e Carreiras Fora da Caixa, porque justamente, cara, vamos sair da caixa, conectar com a autenticidade, com a tua autoconfiança também, sabe, com esse teu poder pessoal e aplicar isso no teu trabalho. Ah, Amanda, eu não trabalho, sou estudante. Mas um dia tu vai trabalhar? Tu pensa nisso? Pode participar do workshop. Ah, Amanda, eu não empreendo, eu tenho só um emprego. Ou, Amanda, eu não empreendo, eu sou freelancer. Não tem problema, venha para cá. Esse workshop, ele não é só para pessoas que sabem o que querem fazer também, ele é para quem não sabe, é realmente para conectar contigo, com a tua voz interior, com o teu valor pessoal, assim, com aquilo que existe de diferente, de esquisito, de louco sobre ti e colocar isso em prática. Porque, de novo, é muito fácil, num mundo em que é tão valorizada a dificuldade, o peso, o esforço, é muito fácil que tu negligencie e desvalorize aquilo que é fácil para ti. Só que, não é querer te dizer nada, mas assim, aquilo que é fácil para ti muitas vezes é onde estão os teus dons, talentos e paixões. No meu caso, é falar. É falar. Tô aqui falando há mais de 30 minutos com vocês no flow. Não vai ter um corte esse podcast. E isso é uma coisa fácil pra mim, só que não é fácil pra todo mundo. E aí é muito fácil alguém chegar pra mim e dizer, tu tem que fazer assim, assim, assado. Porque na cabeça dessa pessoa não funciona assim. Ela precisa ter tudo muito bem estruturado. Ela não consegue falar, sei lá, 1 hora sem ter algo planejado na cabeça dela. Então, isso é uma coisa que eu posso passar a reconhecer mais em mim. E quanto mais eu reconheço, mais os caminhos se abrem, mais leve fica. Eu lembro que também, nessas coisas assim de dar aula, coisa do tipo, várias vezes eu pensava assim, vou fazer um workshop. Já fiz o workshop com apresentação de slides. Não gosto. Não é o meu estilo. É pesado pra mim ter que fazer a apresentação de slides antes da aula. Não gosto, entendeu? Aí eu penso assim, o pessoal vai ser mais legal, o pessoal acompanhar uma imagem, umas palavras. Mas não é o meu estilo. Entendeu? Se tu precisa de uma aula que precise de slides, de coisas escritas, material escrito, etc., então talvez tu tenha que buscar outra pessoa. Se te incomoda, sabe assim?
Então, é uma coisa que eu fui absorvendo. Até recentemente fui convidada para dar uma aula, mas depois acho que meio que me desconvidaram, assim. E eu tava pensando, será que eu vou botar slides ou não? Eu digo, gente, meu estilo é sem slides, então é sobre isso. E tem sido muito interessante, gente, porque assim, eu tô falando bastante de negócio aqui, mas isso vai muito para relacionamento também, né? Mas eu vou dar exemplo disso. Mas assim, no meu negócio, eu tenho tido muito mais resultados, muito mais leveza e mais dinheiro conforme eu vou abraçando aqui a minha autenticidade, o meu jeito diferente de fazer as coisas. Eu vejo que o meu processo terapêutico é diferente do de outras pessoas e, sabe assim, é diferente, o preço é diferente, o jeito de levar é diferente, a minha visão é diferente. Quanto mais eu assumo isso também, mais eu me conecto com pessoas que realmente estão conectadas comigo. Isso é muito incrível, porque é muito gostoso trabalhar com pessoas, atender pessoas que realmente estão alinhadas comigo, dispostas a receber. Então, assim, esse é um convite para tu ir para esse lugar de autenticidade e, consequentemente, leveza, de facilidade para tua vida. As coisas podem ser fáceis. Se um dia tu acreditou que a vida é difícil, cancela isso aí. Chuta o balde, isso é só um ponto de vista. Isso não é a verdade absoluta. Tu acha que Deus, o ser criador, onipresente, onipotente, onisciente, tem esse ponto de vista? De que a vida é difícil? Ou isso é só uma interpretação humana? Que a gente está repetindo aí, sem nem saber por que a gente está repetindo. Será que os homens das cavernas, que tinham uma vida com menos facilidade, entre aspas, com menos tecnologia do que nós, eles tinham esse ponto de vista de que a vida era difícil? Ou eles simplesmente viviam a vida com as coisas que se apresentavam? O quão libertador pode ser tu ter o ponto de vista de que a vida é fácil, pode ser fácil, que tu pode criar cada vez mais facilidade. Lembrando, é o teu ponto de vista que cria a tua realidade, não é a tua realidade que cria o teu ponto de vista. Então, tu pode escolher qual é o ponto de vista, qual é a lente que tu vai usar para enxergar o mundo. E aqui eu tô falando bastante de negócios, porque eu tô nessa vibe do workshop de sábado, então se tu quer participar do workshop, acessa o link aqui embaixo na descrição, tem o link de inscrição. Quem tiver ao vivo vai receber a gravação, quem não tiver ao vivo não vai participar do workshop. Relacionamentos funciona a mesma coisa, assim, gente. Que relacionamento acaba se conectando com negócios, né? Porque negócios são sobre relações. Mas, assim, quantas vezes tu olha um conteúdo na internet e tu pensa, ai, o homem tatuou a cara da mulher dele no braço. Então, será que o meu namorado não me ama porque ele não tatuou a minha cara no braço dele? E, cara, muitos conflitos de relacionamento acontecem porque as pessoas estão projetando idealizações, expectativas ali dentro que às vezes não estão associadas, não estão realmente alinhadas com aquilo que aquele relacionamento requer. E é muito interessante isso, assim, porque a gente precisa sair do que é certo e errado. É porque é certo o homem fazer isso, certo a mulher fazer aquilo. Porque eu já peguei várias clientes, assim, que tinham essa coisa, não, o homem tem que ser provedor, tem que pagar tudo pra mim e não sei o quê. Uma exigência, assim, meio cega. Eu já peguei clientes, assim, que, porra, não era valorizada pelos caras, tinha muitos caras sendo trouxa com ela, mas ela tinha esse ponto de vista de que, o homem tem que pagar isso e aquilo outro. Só que, cara, às vezes quando tu tem essa exigência, tu tá te fechando para outras coisas incríveis que a vida pode te trazer através de uma pessoa, através de um relacionamento. Porque tu tá com aquela exigência cega. Tipo, será que é isso que faz um relacionamento funcionar? O homem pagar tudo? Não sei. Vai depender do que realmente funciona para ti. Mas será que o que tu tá exigindo é o que realmente funciona para ti? O que realmente tu requer dentro de um relacionamento? Verdade. O que a tua alma, o teu ser infinito requer dentro de um relacionamento? Porque às vezes não é o dinheiro. Às vezes, tô dando um exemplo esdrúxulo, mas tu pode aplicar para qualquer outra coisa. Às vezes essa exigência de o homem tem que pagar tudo vem de crenças de escassez tuas. Vem de crenças de incapacidade de criar dinheiro por conta própria. Entendeu? Ou tipo, nossa, o homem tem que fazer isso, o homem tem que fazer aquilo outro, né? Tem muito isso, assim, gente. Nossa, eu vi um vídeo hoje, assim, era um humor feminista horripilante. Horripilante. Assim, sério. E eu vi uma pessoa que eu sigo curtiu, eu digo, gente, que loucura. O que mais é possível? Pode em todo o meu julgamento sobre isso, mas
assim, acaba que a gente tem muitas exigências que às vezes não são coisas importantes para a nossa alma, são exigências que vêm das nossas crenças limitantes, dos nossos traumas. Então, é importante separar também. Porque às vezes tu tá querendo te encaixotar numa coisa porque tu vem de um trauma. Às vezes tu tá querendo performar uma coisa nos relacionamentos e os relacionamentos não dão certo, não é porque tu tá com, sabe assim, sou azarada. Não, é porque tu tá querendo te encaixar num lugar que não tem a ver contigo. Então, por exemplo, ontem eu atendi uma cliente que a gente estava falando sobre relacionamentos, tal, não sei o quê, e ela estava num ponto de vista que, assim, ela torce para um determinado time de futebol e é muito importante para ela que o parceiro dela torça para esse mesmo time, porque ela gosta de, tipo, ir toda semana ou, enfim, algumas vezes por mês no jogo do time dela. E ela disse, mas eu acho que é querer demais, é pedir demais, né? Eu vou estar fechando muito leque de possibilidades. Eu, não, cara, se isso é uma coisa importante pra ti, tu tem que colocar ali, sabe? Ou seja, ela já estava pensando, nossa, não posso pedir isso, não posso querer isso de uma pessoa, porque eu vou estar pedindo demais e tal. Pô, mas aquilo ali é importante pra ela. Eu falei pra ela, cara, eu, quando tava manifestando um relacionamento, ou quando eu penso no que é importante pra mim no relacionamento, pra mim, time de futebol nem é tanto assim, porque eu não acompanho futebol. Mas pra ti que acompanha, isso é importante. Então, reconheça o que é importante pra ti, sabe? Pô, imagina, ela tá num relacionamento com uma pessoa que ou não liga pra futebol, que é menos ruim do que uma pessoa que torça pra outro time, né? Ou pra uma pessoa que torce pro time adversário. Não tô dizendo que na minha cabeça isso não é um grande problema. Mas pra ela que isso é importante, aquela rotina, ou de tipo assim, sei lá, ficar em casa, comer uma comida gostosa, ver um jogo de futebol, coisa do tipo assim, pra ela é importante. Imagina a prisão na qual ela ia se enfiar, porque ela teria que se encaixar de aceitar menos do que ela deseja pra conseguir ter um relacionamento. Ai, só de falar isso já vem um peso. Então, assim, parte dessa coisa de tu ir para esse lugar de leveza e autenticidade, de assumir o teu lugar no mundo, ser quem tu é também reconhecer aquilo que é realmente importante para ti. Então, sair das ilusões do que tu diz que é importante para ti e ir para o que realmente é importante, sabe? Aquilo que te nutre verdadeiramente e não aquilo que vai trazer a segurança ou aquilo que as tuas crenças limitantes dizem que tu precisa. Pegou a visão? Gente, acho que é isso. Eu pretendia fazer um episódio bem rápido, assim, hoje, tipo 25, 30 minutos, mas acabei falando bastante, hablando bastante. Novamente, deixo aqui o convite. Tô aqui, ó. Enviando do meu coração pro teu coração, para que tu venha pra esse podcast, não. Eu já ia dizer esse podcast, depois desse episódio, não. Para que tu venha pra esse workshop que eu vou dar nesse sábado, dia 9 de maio, às 9 horas da manhã. Negócios e carreiras fora da caixa. Porque realmente, assim, para tu assumir teu lugar no mundo e tu ter a leveza, a facilidade, a prosperidade, o dinheiro que tu deseja. E assim ser uma contribuição pro mundo e assim receber mais na tua vida. Eu quero realmente tirar todo mundo dessas prisões que estão. Quero te tirar de quaisquer prisões que tu tá com relação ao trabalho para que tu seja mais feliz, tenha uma vida ainda mais incrível. Porque eu não acredito que trabalho é uma fonte apenas de dinheiro, que dinheiro é o único propósito do trabalho. Eu acredito que trabalho vai muito além disso e que dinheiro é uma das coisas apenas que vem com o trabalho. Tá? Se tu sabe de alguém que gostaria de participar desse workshop, que seria uma contribuição estar presente, ou que seria uma contribuição ouvir esse podcast, envie esses convites para essa pessoa. E nos vemos no próximo episódio, quem sabe nos vemos no workshop. E é isso, me acompanha nas redes sociais também, Amanda Alquati, a gente vai se falando por aí. Gratidão por estar aqui comigo e até a próxima. Beijo!